Speak Português Now Podcast, o podcast que vai ajudar você a falar português fluentemente, sem gramática e sem livros didáticos. Olá pessoal, eu sou Charles, seu professor de português e fundador do SpeakPortuguesNow.com. Minha missão é ajudá-lo a falar português fluentemente. Neste episódio, vou falar sobre a relação entre ler, escrever, falar e ouvir. Depois, vou contar uma história com ponto de vista. Certo, vamos começar. Leitura, escrita, fala e escuta. Como estudante de idiomas, as principais atividades para aprender uma nova língua são leitura, escrita, escuta e fala. É o que fazemos naturalmente em nossa língua materna. Um ponto importante a lembrar é que podemos classificar essas atividades em entrada, input e saída, output. Como você pode imaginar, ouvir e ler são atividades de entrada, enquanto escrever e falar são atividades de saída. Em outras palavras, quando você ouve ou lê, está sendo exposto ao idioma, e quando você escreve ou fala, está produzindo o idioma. A abordagem tradicional diz que quanto mais você escreve e fala, melhor. Por isso, as escolas de idiomas insistem em escrever muito e praticar a fala com outros alunos, às vezes em grupo. Isso parece razoável, mas não é eficaz. Há muitas pesquisas que mostram o contrário. Basicamente, para desenvolver seu português, você precisa realizar atividades de entrada na maior parte do tempo. Por quê? Porque você não pode produzir o idioma se ainda não o aprendeu. E a única forma de aprendê-lo é através de entrada compreensível. Simples assim. Mas então, falar e escrever são uma perda de tempo? Não, eu não disse isso. Quando você fala em uma conversa, percebe quais áreas do idioma precisa melhorar. Depois, quando escuta novamente, vai prestar mais atenção nesses pontos. Por exemplo, se durante uma conversa você precisa descrever algo no passado, e percebe que cometeu alguns erros, no dia seguinte, ao ouvir novamente o material, com certeza você prestará mais atenção aos tempos verbais do passado. Uma boa rotina seria ouvir 1 hora por dia, um curso, um podcast, etc. E praticar a fala com um tutor ou amigo 2 vezes por semana. Assim, você vai melhorar muito. Por último, mas não menos importante, há uma consequência interessante. Ouvir naturalmente ajuda você a falar melhor. Ler naturalmente ajuda você a escrever melhor. Portanto, se o seu objetivo é desenvolver a fluência na fala, precisa ouvir muito. Depois, pode praticar com um amigo ou tutor. O mesmo acontece com leitura e escrita. Você pode usar este podcast para melhorar sua compreensão auditiva e, claro, sua fala. Você tem o texto, então não há desculpa
para não ouvir um pouco mais todos os dias. Vamos lá. História com ponto de vista. Pratique sua gramática. Aqui vou usar a técnica do ponto de vista. Esse tipo de história ajuda você a melhorar a gramática do português. É muito simples. Eu conto a mesma história mais de uma vez, mudando o tempo verbal ou outro aspecto gramatical. Assim, você percebe como a gramática muda e pode comparar. Basta ouvir. Certo, vamos começar. Passado. Maria se candidatou a um emprego e logo estava trabalhando em Rio de Janeiro como bartender. Ela não sabia nenhuma palavra em português, então pedia que os clientes apontassem no cardápio o que queriam. Ela ficava muito frustrada porque achava que nunca aprenderia português. A única coisa que podia fazer era prestar mais atenção ao que os clientes e colegas diziam. No primeiro mês, ela não via melhora nenhuma, mas, depois de 2 meses, começou a entender palavras isoladas, a maioria relacionada à comida e bebida. Foi um pequeno passo, mas ela ficou animada e começou a prestar cada vez mais atenção às conversas. Logo, conseguiu se comunicar com os clientes usando frases bem curtas, todas relacionadas ao trabalho. Ela começou a sair com alguns colegas e pôde praticar ainda mais a escuta. Em um ambiente agradável e descontraído, conseguiu praticar suas habilidades limitadas de conversação. Depois de 1 ano, ela já era capaz de ter conversas significativas com clientes, colegas e novos amigos. Pouco a pouco, foi se acostumando com o português. Ela ficou muito feliz com os resultados. Agora, vamos falar a mesma história no tempo presente. Maria se candidata a um emprego e logo está trabalhando em Rio de Janeiro como bartender. Ela não sabe nenhuma palavra em português. Então, faz com que os clientes apontem no cardápio o que querem. Ela fica frustrada porque acha que nunca vai aprender português. A única coisa que pode fazer é prestar mais atenção ao que os clientes e colegas dizem. No primeiro mês, ela não vê nenhuma melhora, mas depois de 2 meses começa a entender palavras isoladas, a maioria sobre comida e bebida. É um pequeno passo, mas ela fica animada e presta cada vez mais atenção às conversas. Logo, consegue se comunicar com clientes, usando frases curtas, todas relacionadas ao trabalho. Ela começa a sair com alguns colegas e pode praticar ainda mais sua escuta. Em um ambiente agradável e relaxado, ela consegue praticar suas habilidades limitadas de conversação. Depois de 1 ano, ela consegue ter conversas significativas com clientes, colegas e novos amigos. Pouco a pouco, vai se acostumando com o português. Ela está feliz com os resultados. Muito bem, este é o fim da história com um ponto de vista. Em breve, usarei este método de sucesso
com meus cursos prêmios de fluência. Imagine uma história inteira contada desse modo. Em vez de memorizar regras gramaticais chatas, você aprende gramática naturalmente. É mais agradável e muito mais eficaz. Logo, você poderá melhorar sua fala e gramática com meu curso de fluência, apenas ouvindo. Comece a falar português fluentemente de uma vez por todas. Bem, isso é tudo por hoje. Por favor, ajude a divulgar o podcast, siga, curta e compartilhe. Conte aos seus amigos sobre o programa e deixe um comentário nos episódios quando tiver um tempinho. Isso me deixaria muito feliz. Até a próxima. Cuide-se. Tchau, tchau. speakportuguesnow.com